Fala gurizada, Hakone aqui, e recentemente eu reassisti um desenho um pouco esquecido, mas que eu assistia demais na minha infância. Eu tô falando de Casa Monstro. E hoje eu vou te trazer algumas curiosidades sobre o filme. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. A tecnologia por trás do filme. Para começar, Casa Monstro foi um dos filmes mais ambiciosos da animação da época. Em vez de animar os personagens completamente à mão, a equipe utilizou uma tecnologia chamada captura de movimento. Funciona mais ou menos assim. Os atores vestiam roupas especiais cobertas por sensores reflexivos e acovam normalmente um escudo vazio. Enquanto eles corriam, pulavam, gesticulavam e interagiam com os outros, dezenas de câmeras registravam cada movimento do corpo. Depois, todas as informações eram transferidas para um computador, servindo como base para os animadores criarem os personagens digitais. Mas também não é só gravar e pronto. Os movimentos capturados passavam por meses de ajustes, para que os personagens tivessem expressões exageradas, reações mais cartunescas e aquele visual único que a gente vê no filme. Tu não é nada! Tu não é nada, otário! É! Na época, essa tecnologia ainda era relativamente nova para as animações, o que fez com que Casa Monstro fosse um projeto extremamente inovador para 2006. Agora falando nos atores, o protagonista do Gejoka foi interpretado pelo Mitchell Musso, que tinha apenas 13 anos durante a produção. Isso significa que ele praticamente tinha a mesma idade do personagem que ele estava interpretando. Essa proximidade ajudou bastante a deixar as falas mais naturais e convincentes, porque muitas das reações e emoções do Gejoka vinham de alguém que realmente estava vivendo aquela fase. Mas mãe, aquela casa é muito sinistra. É sério? Que voz é essa? Mas quem teve a experiência mais complicada foi o John Hager, o ator responsável pelo Skull, sim, o Cabeça. Logo no primeiro dia das sessões de captura de movimento, ele acabou capotando nos cabos espalhados pelo escudo, e acabou sofrendo uma lesão séria no tornozelo. Mas felizmente ele acabou conseguindo participar da produção depois da recuperação. O filme quase foi um live action. A verdade é que os acidentes não foram os únicos desafios enfrentados pela equipe, porque por incrível que pareça, a Casa Monstro quase nem chegou a ser uma animação. Ela quase foi produzida em live action, mas os realizadores perceberam que seria extremamente difícil fazer uma casa ganhar vida de forma convincente usando os efeitos visuais da época. Agora imagina o gasto que seria isso. Mas foi aí que eles decidiram apostar na animação, o que acabou dando toda a personalidade que a gente conhece do filme. E convenhamos, foi a decisão certa, né? Só que o filme acabou chegando aos cinemas bem diferente de algumas versões iniciais do roteiro. Algumas cenas foram consideradas pesadas demais e acabaram sendo cortadas. E quem participou de tudo isso foi ninguém menos que o Dan Harmon, um dos criadores de Rick and Morty. Anos depois, Harmon revelou que o filme acabou ficando mais assustador do que ele imaginava originalmente. Segundo ele, algumas ideias foram alteradas durante a produção para aumentar o clima de terror. No roteiro inicial, existia até uma sequência em que o Gejoka e o Bocão atraíam dois valentões para perto da casa, onde eles acabariam sendo devorados pela mesma. O Scud considerou a cena pesada demais e ela acabou sendo removida. Algo engraçado é que para manter uma classificação indicativa mais baixa, uma fala do Bocão foi modificada. Vai catar coquinho, vai! Aí, DJ, tem cerveja? Mas vamos lá, deixa eu te explicar direito. Depois que eles descobrem que a casa é um monstro, eles passam a noite inteira vigiando ela. Tanto que os marmões não saem nem pra ir no banheiro. No dia seguinte, a gente tem toda aquela cena onde eles salvam a Jenny e tudo mais, e depois disso ela acaba entrando no quarto do Gejoka. E quando ela vê as garrafas de Guaraná, digamos assim, ela questiona. E aí que entra a cena. O Bocão quer dar uma desperta e pergunta: Gejoka, você mija em garrafas? Mas a frase foi alterada mais tarde pra: Gejoka, você faz xixi em garrafas? DJ! Você faz xixi em garrafas? Ué, cara, tá falando do quê? O xixi é seu. Não é não. Agora, como isso acabou ajudando a manter a classificação indicativa mais baixa, sinceramente eu não sei. Referências ao terror clássico. Outra coisa legal é que a Casa Monstro é cheia de referências ao gênero do terror. Uma das mais famosas acontece logo no início do filme, quando a gente vê aquela garotinha andando no triciclo e a gente lembra logo da cena icônica de Iluminado. Além disso, muitos fãs apontam semelhanças entre a Casa Viva do filme e conceitos encontrados em obras do Stephen King. Não existe uma confirmação oficial para todas essas inspirações, mas as referências são difíceis de ignorar. Em que ano a história acontece? Agora, uma curiosidade que gera discussão até hoje é a época em que a história se passa. Muitos fãs acreditam que os acontecimentos ocorrem em algum momento dos anos 90, principalmente por causa dos carros, roupas, telefones e outros detalhes presentes no filme. As teorias mais populares apontam para em torno de 1991 ou final de 96, mas existe um detalhe importante: os criadores nunca confirmaram oficialmente uma data específica. Então, por enquanto, isso continua sendo um mistério para os fãs. Steven Spielberg teve grande influência no filme. Muita gente sabe que o Steven Spielberg foi o produtor executivo de A Casa Monstro. O que nem todo mundo sabe é que ele participou ativamente no desenvolvimento do projeto. Várias decisões criativas passaram pelo Spielberg, incluindo mudanças no roteiro e ajustes no tom da história.
Ou seja, boa parte da identidade do filme também teve mão de um dos maiores cineastas da história. O filme foi indicado ao Oscar. E pois é, eu deixei a mais importante pro final. Hoje, A Casa Mosca é lembrada como um clássico cult da animação, mas na época do lançamento ele também foi reconhecido pela crítica. Em 2007, o filme recebeu uma indicação ao Oscar de melhor filme de animação, e ele acabou perdendo pro Happy Feet. And the Oscar goes to Happy Feet. George Miller. E, cara, que injustiça. E desculpa aí algum fã de Happy Feet, tá? Mas a indicação mostra o impacto que a obra teve quando chegou aos cinemas. E pra finalizar aqui, pessoal, A Casa Mosca continua sendo um dos filmes de animação mais únicos dos anos 2000, misturando aventura, comédia e terror de um jeito que poucos conseguiram repetir. Mas me fala aí, qual dessas curiosidades você não conhecia? E se tem alguma que eu me esqueci, coloca aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já compartilha com aquele amigo que já se esqueceu de A Casa Mosca. Valeu por assistir, meus amigos, e até a próxima.